noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite todas as pessoas que neste horário, que nesta noite de quarta-feira estão vendo e ouvindo esse vídeo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada uma, a cada um. Que Deus em Cristo Jesus possa nessa noite de quarta-feira, culto de oração, culto de nós clamarmos a Deus, Deus possa estar falando através desta palavra no teu coração. Eu quero orar iniciando essa palavra pastoral. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti para que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco, Pai. Para que, ó Jesus, a Tua graça, a Tua misericórdia seja sentida por cada um de nós. Pai de amor, é ao Senhor que nós pedimos, é no Senhor que nós confiamos e clamamos, Pai. Ó Deus, faça em nós a Tua vontade. Não nos deixe, Pai, de forma alguma, ó Jesus maravilhoso e poderoso, não nos deixe, Senhor Jesus, desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que a palavra venha de encontro às nossas necessidades nesta noite. É o que nós te pedimos em Teu nome. Amém. Queridos, nós vivemos em um mundo onde nós sabemos que existe a justiça, existe o justo, mas existem as injustiças e os injustos. Existem as guerras, existem as desavenças, nós sabemos. E nós não podemos fugir disto. Eu sempre penso que uma das maiores tristezas que nós temos nas nossas vidas é a morte, porque dela ninguém escapa. A morte sempre está presente em nossas vidas e leva aqueles que nós nunca imaginaríamos que levaria. Muitas vezes, muitos jovens, muitas vezes ainda em sua perfeita saúde. Nós sabemos disso, através de tragédias ou de doenças como esta do vírus que vem assolando o mundo e que agora novamente se manifesta numa nova onda, crescendo muito, crescendo demais e até assustando as pessoas, principalmente aqueles que são do grupo de risco. Por isso, meu querido, que nós, no mundo todo, desde o princípio, nós sempre passamos por isso, sempre passamos por algumas dificuldades, seja ela de guerras, como tivemos as maiores, que foi a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Passamos por momentos também lá no passado de doenças, de pragas que assolaram muitos países e que foram sentidas por todo o mundo. Passamos por dificuldades de seca em alguns países. Nosso Brasil também já sofreu com seca, ou com chuvas, ou com tsunami que já atingiu alguns países desse globo terrestre. Quantas vezes nós já passamos por tantas tristezas e hoje nós passamos por uma dificuldade grande e ela é global. Mas eu quero lembrar o amado que nós não dependemos dessas situações. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer aquele que tira a nossa vida, a nosso fôlego, mas sim devemos amar e entender que Deus está em todas as coisas e que é a Ele que nós devemos temer, e não as consequências que muitas vezes nos levam à morte ou mesmo à perca da nossa saúde física, mas sim a Deus, que é o dono da vida e o dono da morte. É aquele que pode nos dar saúde, pode nos curar, pode nos fazer levantar e andar ereto de cabeça erguida. Esse é o nosso Deus. Esse nós temos que reivindicar, nós temos que adorar e crer nele com toda a força do nosso coração. Amados, eu quero lembrar vocês, eu vou ler um texto agora com vocês, lá no livro de Gênesis, capítulo 41, para você perceber que há tantos anos atrás, muitas vezes, situações como essa, o povo já passou. Lá no livro de Gênesis conta-se uma história verdadeira em que um homem chamado José teve um sonho
e nesse sonho ele viu 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita miséria e pobreza. Esse homem se tornou o segundo homem mais poderoso na terra do Egito, se tornou o governador de todo o Egito e a sua palavra era de autoridade. Por isso, queridos, ele ajuntou nos 7 anos de fartura todo o mantimento que ele pôde no Egito, fez grandes armazéns. E nos 7 anos de fome, não só o povo egito, mas todas as nações vinham aos pés desse homem pedir comida e davam em troca tudo o que tinham. Davam os seus animais, davam os seus bens, as suas terras e até os seus filhos e filhas como escravos e escravas. Esse foi um período muito difícil na terra do Egito. Eu quero ler com vocês o capítulo 41 do livro de Gênesis, a partir do versículo 53 até o versículo 57. A palavra de Deus diz assim para mim e para você: passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amados, a fome é dolorida, a fome é doída. Pensem bem, José do Egito foi um grande líder. Todas as nações ao seu redor vinham até o Egito comprar o mantimento. Não é muito diferente do que nós passamos hoje. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero que você tenha fé, confie no Senhor, porque Jesus, como José no Egito deu pão para aquele povo, Jesus pode nos cuidar, pode tranquilamente com o seu poder, com sua força, trazer-nos na sua presença e fazer com que a alegria continue estampada nos nossos rostos. Eu gostaria que você tivesse fé nisto, gostaria que você pensasse nisto, clamasse a Deus e procurasse ter uma vida normal. Não deixe o estresse, não permita que a depressão venha tirar a tua paz, venha corromper a sua fé, a sua integridade cristã. Não deixe isso acontecer. Não saia da sua igreja, não abandone o seu pastor, não abandone a fé que você defende, a fé no Deus que fez o céu e a terra. Pense no que o pastor está dizendo, porque o que você esperava dos dias finais é isso aí mesmo. Então alegra o teu coração, sabe por quê? Porque isso mostra que o livramento daqueles que caminham na presença de Deus se aproxima velozmente. Pense nisso, imagine isso, o livramento da morte, o livramento de tudo que nós não gostamos e que Deus não gosta nesse mundo, está se aproximando velozmente, amados. Eu sei que está aí chegando uma vacina aí, se eu não me engano, a Pfizer que está fazendo esta vacina, mas que você tenha paciência, que você possa esperar, possa ter fé, possa clamar a Deus e deixar Deus trabalhar. Mas se cuide, use a máscara, use álcool gel, tome seu banho, lave as suas roupas, cuide-se para não visitar os seus pais e seus avós e não levar para eles o vírus que não te mata, que não te prejudica, mas pode prejudicar teu pai, tua mãe, teu avô. Mas não pense que este mundo que nós vivemos voltará a ser o mundo que nós vivíamos no passado. Muitas coisas vão mudar,
muitas coisas mudarão a partir de agora, de 2021. Não é só os vereadores e os prefeitos das cidades que mudaram, não. Muitas coisas relacionadas à saúde, à moral, ao financeiro e outras coisas a mais, a relacionamento, daqui para frente mudará. Mas o pecado continua tendo nome. A fé em Cristo Jesus continua sendo a mesma. Fortaleça a sua fé. Creia que Deus pode, faz e realiza todas as coisas. Porque eu e minha casa acreditamos assim e não vamos mudar a nossa crença. Cremos em Cristo Jesus, que Ele pode fazer todas as coisas. Presente sempre na casa do Senhor. E aonde você estiver com sua família, com seus filhos, é a casa do Senhor. Eu quero orar com você, querido, e clamar, porque hoje, quarta-feira, é noite de culto de oração, noite de nós nos colocarmos na presença de Deus. Pai querido, abençoe o nosso culto, Senhor. Abençoe a palavra, que ela venha, Senhor Jesus, surtir efeito na vida de todos os que estão vendo e ouvindo esta mensagem. Entregamos nas tuas mãos a nossa fé, o nosso amor, a nossa proteção, que é o Senhor quem faz, Pai. Proteja o nosso coração e a nossa mente, e não só a nossa saúde, Pai, mas a nossa mente e o nosso coração, porque sabemos que é deles que sai a salvação. Nós te louvamos, Jesus, em teu nome te agradecemos. Amém.